Mas eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, para você que está aí do outro lado. Eu quero ler aqui em primeiro lugar aqui um texto de Mateus capítulo 7, verso 6. E depois eu quero citar uma história bíblica para você entender o que Deus quer falar conosco nesse momento, tá? Mateus capítulo 7, verso 6, ele diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, antes as pisarão e voltando-se os atacarão. Primeira informação: não dê o que é sagrado aos cães. Segunda informação: não atire pérolas aos porcos. Caso contrário, estes os pisarão e voltando-se ainda os atacarão, né? E hoje de manhã eu falava no meu devocional justamente sobre que nós precisamos, irmãos, aprender a cortar na raiz amizades que não somam. Eu vou chutar aqui no geral, mas você vai encaixar onde que Deus quer falar contigo, ó. Amizades que você percebe que não soma na tua vida, tá? Você percebe que aquela amiga, você gosta dela, é uma pessoa bacana e tal, mas só tem fofoca na boca dela, né? Só tem coisas assim que acaba te contaminando. Você estando com ela, parece que ela te distancia do propósito de Deus, ou ele, né? Te distancia do propósito de Deus. É porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque não sei o quê. Aí de repente você tá pegando o ranço da igreja por causa daquela tua amiga que fica falando asneira, fica falando bobeira, e você acaba justiceira no negócio, querendo fazer justiça com as suas mãos, aquela coisa toda, né? Eu já estive nesse lugar e eu sei como é que funciona. Eu já fui, irmãos, de tomar a dor do outro, querer resolver pro outro, querer ir pra cima e depois me lascar tudo. Mas ao longo do tempo, isso no passado, eu aprendi que essas pessoas, elas nos usavam como marionete para fazer o que elas queriam fazer, mas não tinham coragem. Quando eu aprendi isso, meu irmão, eu saí desse lugar e para mim foi libertador, tá? E o que acontece? Às vezes a gente fica gastando tempo, essa é a verdade, em conversas que não levam a lugar nenhum. Às vezes você tá lá, né, tentando convencer alguém do que ela tá fazendo errado e ela tá nem aí para você. Às vezes você tá lá dando conselho, falando, olha, amigo, amiga, amor, sei lá, né, marido, esposa, olha, isso aqui é errado, precisamos consertar isso, e a pessoa do outro lado tá te ignorando, tá nem aí pra você. Aí você fala assim: parece que eu estou dando um murro em ponto de faca, como diz aqui no nosso Paraná, né? Parece que tudo que eu falo, as palavras estão sendo jogadas ao vento. Primeira coisa, meu irmão, você tem que entender uma situação. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer. E vai dar fruto se o coração estiver fértil, estiver preparado para receber. Só que vai ter situações que nós vamos falar, vamos aconselhar, vamos direcionar. E a pessoa vai te ouvir por educação, vai virar as costas, vai fazer o que ela quer. Vai ignorar o que você falou. O que você não pode ficar é nesse lugar de frustração, de impotência, tá? Porque aí nós queremos ser o salvador. E nós não estamos aqui para salvar ninguém, porque Jesus já fez isso, tá? Jesus já fez isso. Eu, outro dia, agora, na nossa campanha de oração, uma irmã muito aflita chegou e pediu oração para mim, porque o marido dela já está algum tempo preso e estava para sair agora a soltura dele, agora não, na campanha, né? Estava para sair a soltura dele na campanha, não saiu e ela se desesperou. E eu disse para ela, eu falei: irmã, entenda uma coisa, se não saiu, não vamos endemonizar tudo. Vamos colocar na mão daquele que pode todas as coisas, porque pode ser que Deus precisa ajustar ainda algumas coisas lá no coração do teu marido. Só Deus conhece o coração do homem. E ela parou, ficou me ouvindo assim, eu falei assim: olha para mim, vamos fazer uma oração para entregar essa peleja na mão do Senhor? Você está aflita, não consegue dormir. Ela falou que já fazia 3 dias que não dormia, não conseguia se alimentar.
atacou o estômago dela, ela começou a sentir gosto amargo na boca. Aí eu falei assim, olha como é que tá a sua saúde. Né? Já atacou o seu fígado, já tá com dor no estômago. Aí daqui a pouco pode te dar um piripaque. E daí? Entendeu? Eu falei, então vamos fazer aqui uma oração. Nós servimos um Deus tão poderoso que o poder tá tudo na mão dele. Ele abre, ele fecha a porta, ele faz o que ele quer. Entendeu? Da forma que ele quer. E ele conhece o coração do homem. Eu falei, então pega aqui na minha mão. Não vamos orar para Deus soltar ele. Vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. Se o coraçãozinho dele estiver pronto, para que ele saia mesmo. E que ele saia para glorificar o nome de Deus. Agora, se ele está dentro daquela olaria e ainda não é o tempo dele sair, então vamos entregar na mão de Deus. Porque se você falou que já está tudo certo para ele sair, mas não saiu, o juiz simplesmente não assina, então, nem sempre é demônio. Vamos orar aqui. Eu falei, eu vou orar pelo seu coração. Irmãos, a mão dela estava gelada. Só para você ter uma ideia. Mão gelada. E engraçado assim, quando eu olhei para ela, ela estava assim com a boca meio pálida. Sabe quando uma pessoa tá com a boca meio pálida, né? A mulher estava a ponto de ter um piripaque. Eu peguei na mão dela e falei assim, faça uma oração aqui junto comigo. Fala, Senhor Deus, eu entrego hoje toda essa preocupação, essa ansiedade, esse medo nas suas mãos. E o meu marido, eu declaro que nenhum demônio, nenhum espírito, nada terá autoridade sobre ele. Somente o Senhor tem autoridade sobre ele. Dei um abraço nela, chorou bastante, irmãos. E ela pegou, parou ali na cantina da igreja, comeu alguma coisa. E daí, crente, acabou o culto, vai pra onde? Pra cantina, né? Aí, terminei de atender o pessoal, cheguei lá na cantina lá, para pegar os últimos negócios da cantina. Aí, o que acontece? Escute bem que eu vou lhe falar, meu irmão. Deus fez uma obra. Deus fez uma obra. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que tudo está na vontade de Deus, nada fora da nossa vontade. Nós não podemos, irmãos, tirar da mão de Deus aquilo que Ele está trabalhando. Por que eu li esse texto? Porque às vezes nós estamos jogando palavras ao vento, jogando pérolas aos porcos. Hoje de manhã no devocional eu citei sobre Eva, que quando o inimigo ele vem conversar com Eva, para manipular a mente dela, para ela comer o fruto que Deus havia dito que não era para ter comido, o que acontece com Eva naquele diálogo? Ela continua a conversa com quem não deveria de continuar a conversa. Simplesmente ela continua. Ela deveria ter cortado ali na raiz. Quando a serpente começa a induzir ela a fazer aquilo que Deus falou que era proibido, meu irmão, ela já deveria ter cortado ali. Mas o que acontece? Ela continua a conversa. Ela continua dando ouvido. Em vez dela encerrar a conversa, ela continua acrescentando. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute bem que eu vou lhe falar. Quando você estiver numa roda, quando você receber alguém na tua casa, ou quando você for numa visita, ou quando você estiver numa mesa, onde você sente cheiro de fofoca, onde você sente cheiro de julgamento precoce, onde você sente cheiro de coisa errada, levanta e vai embora. Porque isso é maldição para a sua vida. Escute, maldição para a sua vida. Tá? Porque essas coisas, quando começa, ela tem uma direção. Tá? A direção é o quê? Toda fofoca tem escândalo, irmão. Quando você se envolve nesse negócio, não adianta depois falar, não, eu só estive lá, eu só não sei o quê, eu só não sei o que lá. E não vem com essa conversa.
Não vem que você conversa. Não adianta alimentar relacionamentos tóxicos, porque você vai ser contaminado. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de igreja na terra, e que nós precisamos decidir em que lado que nós estamos. Ou do lado do diabo, ou do lado de Deus. Essa é a verdade. Ou do lado do diabo, fofoca, julgamento, divisão e assim vai. Ou do lado de Deus. Olha, das coisas que Deus abomina, o que é que ele abomina mais, diz a Bíblia? O que é que ele abomina mais, irmãos? Então nós temos que viver esse momento, cortar na raiz. Sabe? Ser seletivo mesmo nas amizades. Porque sempre começa assim, aquelas conversinhas mole. Daqui a pouco você está no meio do vento. Daqui a pouco você está no meio do vento. Você não falou nada, mas você ouviu. Você não falou nada, mas você fez igual Eva. Quis dar o seu parecer. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Se você não for para ser machado, então sai fora. Sai fora. Você tem que entender que você tem um ministério a zelar. Ministério. E a fofoca é igual aquele fungo que dá na árvore. Sabe? Aquele fungo parece ser pequeno, mas de repente apodrece a raiz. Aqui na frente da nossa igreja. Uma árvore aqui antiga. Outro dia o irmão aqui, o nosso jardineiro, ele falou assim para nossa secretária, ó, essa árvore aqui ela já está condenada. Por quê? Olha como que ela está. Ela está descascando. Provavelmente aconteceu alguma coisa ali na raiz dela e ela está condenada. Aí, irmão, eu não entendo nada disso. Eu olhei assim, para mim tava tudo bem. Tava tudo certo. Eu olhei para a árvore. Tudo certo. Mas quando ele falou assim, ó, ela tá descascando, como ela é uma árvore muito grande, eu olhei para as folhas. E eu percebi que muitas folhas tinham caído. Eu não tinha olhado para cima. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é verdade. Mas só quem entende, meu irmão, que sabe dar o diagnóstico. Ele é jardineiro, ele poda a árvore, ele só mexe com isso. Escute só. Ligo pro proprietário aqui e falei para ele, olha, vamos ter que tirar essa árvore aqui, porque se der um vento já era. Ele falou, não, vamos só registrar tudo para mandar para a prefeitura e tá tudo certo. Quando o irmão começa cortando ela para poder chegar na raiz, eu não tava aqui na hora que ele tirou ela. Eu cheguei depois. Eu cheguei e falei para a secretária, falei, nossa, Malga. Eu falei, como que ele conseguiu tirar essa árvore com raiz e tudo? Não ficou nada aqui, porque normalmente faz um estrago, né, irmão? Quebra a calçada e tal. Ela falou assim, não, pastora, a raiz dela estava podre. Quando ele puxou, veio tudo. Assim diz o Senhor para você que está assistindo e para você que está ouvindo esse rádio. Se você, estou toda arrepiada, não cortar na raiz, ei, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, se você não cortar na raiz esses relacionamentos que tá te adoecendo o teu casamento, adoecendo o teu ministério, ei, vai apodrecer a tua raiz e Deus vai ter que te arrancar com raiz e tudo. Vai. Sabe por quê? Deus não é brincadeira. Sábado eu fiz um lazer com as pastoras. Tem alguns dias que Deus tem me levado a algo muito forte. E eu falei para Deus que eu falei, Senhor, me leva nas coisas profundas. Eu quero sair do raso. Eu falei, Senhor, eu sempre fugi de algumas coisas. Irmãos, toda vez que Deus começa a me mostrar as coisas, eu começo a fugir. Eu falo, eu não quero ver. Senhor, eu não quero. Senhor,
Eu não quero. Pai, desce com a tua mão, faz o que tem que ser. Eu não quero ver, eu não quero ouvir. Quantas vezes Deus me levantar na madrugada e Deus começar a falar comigo, Deus, o Senhor falar, vai para a tua sala, vai para o teu canto de oração, e eu quero fugir, irmãos. Eu não quero ouvir. Só que eu falei para Deus, 2026 eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero que o Senhor me mostre sim. Porque eu já apanhei muito no passado, irmão. Deus me dava visão, revelação. Eu já, sabe, porque o profeta ele não é compreendido. O profeta de Deus, irmãos, ele não é compreendido. Ele é julgado, ele é apedrejado, ele é espizinhado. E quantas vezes, no meu passado, irmão, quantas vezes Deus me usava em coisas profundas. Deus me dava nome, Deus me dava, escuta só, Deus me dava número de casa. Às vezes eu estava tomando banho, eu via lá o 86, eu falava, o que é isso? Escuta só. Aí de repente eu vi um papagaio. Escuta. Deus mostrava um animal, eu não entendia nada. De repente o negócio ligava. Era o número de uma casa e era o nome de uma rua, que era nome de animal. Uma coisa doida. E às vezes eu chegava lá, meu irmão, e era tremendo. E muita perseguição. Quantas vezes eu fui perseguida? Chegou um tempo que eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero mais ver. Eu não quero mais ouvir. E eu ficava fugindo. E como pastora, quantas vezes, irmãos, e eu falo isso aqui, ó, tão certo como vive o Senhor. Eu olhar para uma pessoa e o Senhor dizer assim para mim, ó, tá fazendo isso. Irmãos, eu estar conversando com uma pessoa, o meu coração esfriar. E o Espírito de Deus assim está dizendo, está sendo falsa. Está sendo isso, está sendo aquilo, Senhor, eu não quero ver. Eu não quero ouvir. Então arranca, faz alguma coisa, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Quantas vezes, irmãos, eu fugia? 2025 foi uma escola para mim. E eu falei, Deus, eu quero ver. Eu quero ouvir. Eu quero presenciar. Eu me permito, eu quero, Senhor. Eu quero. E o interessante é que o Senhor falou comigo assim. Eu estava vendo uma notícia. E olha, escuta só. E apareceu para mim essa frase. O erro de Eva foi ter uma longa conversa com quem não deveria. Aprenda a cortar pela raiz conversas que não edificam. Quando eu vi essa frase, o Senhor falou comigo assim, anota o que eu vou te dar. Escute bem. E o Senhor começou a palestrar no meu coração. Por isso que eu li para você Mateus 7, capítulo 7, verso 6. O Senhor falou comigo 2026. Você não quer ver? E Deus começou a trazer, irmãos, situações. Eu com meu joelho dobrado, irmãos. Sábado à noite. Eu tinha feito um lazer com as pastoras de planejamento desse ano. Eu cheguei sem bateria social nenhuma em casa. Cheguei sem energia. Sabe o que eu fiz? Eu sentei na frente da TV um pouquinho para dar uma descansada. E eu estava tão cansado que eu falei assim, eu vou cochilar aqui, é melhor ir para a cama. Quando eu quis ir para a cama, o Senhor disse assim, você vai ficar aqui, desliga essa TV. Eu senti a minha alma me puxando, irmãos, para dobrar o joelho. Quando eu dobrei o joelho, Deus começou a palestrar no meu coração. Deus começou a falar comigo. E foi muito forte. Porque daí Deus trouxe para mim Mateus 7:6. Não dei o que é sagrado aos cães.
nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes os pisarão e, voltando-se, os atacarão. Aí o Senhor começou a falar comigo, anota isso aqui. E Deus trouxe para mim a conversa da serpente com Eva. E Deus falou para mim, olha para esse cenário. O que é que eu tinha falado para ela? O que é que a serpente fez? Qual foi o resultado disso? E Deus começou a palestrar comigo. E o Senhor falou comigo assim, Daniele, por mais que eu fale, por mais que eu direcione, quando o coração não está no propósito, na obediência, é isso que acontece. É isso que acontece. Aí Deus começou a falar comigo, eu comecei a anotar, irmãos. Aí Deus falou comigo assim, ó, sabe qual foi o problema? Eva achou que precisava convencer a serpente. Achou que precisava defender a Deus. Achou que precisava provar que estava certo. E nessa conversa, sem necessidade, a mentira encontrou um espaço para se instalar. Olha o que Deus foi falando comigo. E Deus foi falando comigo. Tem gente que perde anos da vida tentando fazer entender que não quer entender nada. Gastando energia, respondendo provocações, explicações. Olha só. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Esse ano vai ser um ano em que Deus vai fazer algo muito forte na terra. Ele vai iniciar algo muito poderoso na terra. Porque foi tão forte, irmão. Quando Deus ele ia ministrando no meu coração, Deus mostrou um anjo que ele descia na terra. Sabe aquela fita que as costureiras elas usam para medir o corpo? Sabe? Muito forte isso. Eu via quando aquele anjo ele descia com aquela fita na mão. E normalmente essas fitas, elas não são muito compridas, porque é para medir braço, medir cintura, medir coxa, é cinta de alfaiataria, né? Mas na mão daquele anjo, ela era muito grande. E ele media a igreja dentro da igreja. Ele media internamente a igreja. E ele media os 4 cantos da igreja. Quando ele ia medindo os 4 cantos da igreja, eu lembrei da minha casa quando ela foi construída. Porque quando ela foi feita as bases dela, o Jefferson falou comigo, amor, vamos lá, para você ter noção onde vai ser a disposição dos quartos, que agora você vai ter noção, onde vai ser o banheiro e tal. Quando eu olhei, irmãos, eu falei assim, isso aqui é uma casa ou isso aqui é um prédio? Por quê? Porque eu falei, olha a profundidade dessas bases. E daí o meu esposo começou a me explicar tecnicamente o porquê daquelas bases. Ser daquele jeito, que os pés direitos da casa ia ser grande, ia ser alto, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, conforme a proporção da casa, é a profundidade ali da base, etc. Ali, enfim, tecnicamente ele começou a me explicar. E Deus começou a ministrar no meu coração. Aí eu falei, Deus, mas por que essa fita de costureira? Se eu podia ter pegado outra fita métrica, né?
Mas essas fitas que os pessoal de alfaiataria usa, o Senhor dizia assim para mim assim, a roupa, ela significa, biblicamente, né? Caráter, justiça, identidade, preparo e cobertura espiritual. Por isso que ele usa a fita de alfaiataria e não uma fita métrica de construção. Então o que é que Deus está medindo na terra? Escute. Caráter da igreja, justiça, a identidade da igreja. Como que tá as coberturas espirituais da igreja? Escute bem. E Deus foi palestrando no meu coração. E por que Deus trouxe sobre aquela questão do contexto que eu disse aqui? Aí o Senhor começou a falar comigo que há muitas pessoas hipócritas no meio de nós. Ei, há muitas pessoas que sentam com você, toma café com você, toma até um chimarrão com você. Se você convidar para ir na tua casa comer alguma coisa, vai sentar e vai comer com você. Mas é igual Eva. É igual Eva. Tem o coração aberto para repousar a rebelião. Tem o coração aberto para repousar a mentira, a fofoca. É igual Eva. Sabe do que é verdade, mas é fácil ser conduzido pela voz do diabo para praticar a mentira. Nós estamos vendo na terra a igreja se profanando de tal forma que é assustador. Usando do dom e transformando em comércio. Usando a igreja para manipulação financeira. Usando os nomes das igrejas, as histórias lindas, maravilhosas, para construir alianças políticas. E pasme vocês, não é para trazer um bem maior para a comunidade, porque se fosse para trazer um bem maior para a comunidade, não teria moeda de troca. Moeda de troca. Tá? Porque quando tem moeda de troca, a motivação já é outra. A motivação é totalmente a outra. Então quando Deus ele diz assim, ó, não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, antes as pisarão e voltando-se os atacarão. Sabe o que é isso? Nem toda conversa merece o seu tempo, meu irmão. Tá? Perca o seu tempo não. Não perca o seu tempo não. Nem toda crítica merece a sua resposta. Porque tem pessoas que ela nunca vai olhar pelo que você fez. Mas uma vírgula que você fez de errado, ela já vem com várias flechas contra você. Te desmoralizando, falando do seu caráter. E assim vai sucessivamente. Então se entenda uma coisa, nem toda crítica merece sua resposta. Não perca o seu tempo.
Nem a provocação merece a sua reação. Não reaja. Não reaja. Não reaja porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você entregue o seu ministério. Ele quer que você devolva a sua responsabilidade da igreja. Ele quer que você fique só aquele servinho. Sabe aquele servinho que não quer nada de compromisso? Não, eu quero só ir quando eu quiser. Ele quer você desse jeito, porque é assim que ele vai arrebentar com a sua vida. Porque ele vai te levando para o mornismo, até fazer você chegar na frieza espiritual. E quando você chegar na frieza espiritual, meu irmão, ele não vai querer só você. Ele vai querer o seu casamento. Ele vai querer a mente dos seus filhos. Ele vai querer destruir a sua casa. É isso que ele quer. Ele vem de forma muito sorrateira, muito silenciosa. E quando você menos espera, ele estabelece o trono dele. Por quê? Teve uma porta aberta lá atrás. É por isso que eu venho como profeta de Deus para dizer para você: olha, hoje, se você crer, Deus vai colocar um machado na sua mão. Porque Deus está dizendo para alguém: ei, corta na raiz. Você sabe o que eu estou falando. Corta na raiz. Corta. Corta. Para de fazer de conta que você não está vendo, que você não está ouvindo. Não. Você tem que ver sim. Tem que ouvir sim. Porque é Deus que quer falar. É Deus que quer mostrar. Porque se a gente faz de conta que a gente não quer ver, não quer ouvir, começa a chegar situações pela boca dos outros. Mas diga a partir de hoje: eu quero ouvir. Eu quero ver. Eu quero ver. Pode colocar o machado na minha mão, Senhor, porque eu faço questão de descer com o machado na raiz. Porque isso vem do Senhor, não vem dos homens. Aí te prepara, que Deus vai mostrar para você. Sabe aquela árvore que você achou que estava boa? Sabe aquela árvore que você achou que estava tudo bem? Ah, mas aquele jardineiro que entende melhor do que você está dizendo para você: é só aparência. É só aparência. A raiz está podre. É só aparência. Mas como está com aparência, vou permitir agora descascar a árvore. Fica ligado nos sinais. A árvore vai descascar. E daí eu vou falar para você: olha para essa árvore, está descascando. Aí a gente, irmão, fica igual besta, né? Mas será que é? E Deus fala: olha para cima agora, ó. Olha as folhas caindo, tá sem vida. Só tem aparência. Tu remassuri que me darás. Deus vai abrir a sua visão. A árvore que só está de aparência, diz o Senhor, Deus vai permitir descascar. Deus vai permitir você olhar para as folhas, elas vão cair. Aí o Senhor está dizendo: pode descer na raiz. Desce na raiz. Desce na raiz, porque é Eva, é Adão, que mesmo sabendo da direção de Deus, deu ouvido à serpente. Tu remassuri que libara a sébria. Mas daí, meu irmão, o coração da gente fica triste, porque daí Deus diz assim: tu tá igual Samuel, né? Tu olhou para o exterior, mas eu te revelei o coração. Mas será, Senhor, eu te revelo o coração. Deus manda eu dizer para alguém aí do outro lado: te prepara.
Te prepara. Porque Deus vai abrir as coisas ocultas, profundas e escondidas. Sabe por quê? A sua paz vale mais. Tem coisa que está acontecendo, está te trazendo tribulação. E você fala, da onde está vindo essa tribulação? Da onde está vindo esses ventos? Da onde que vem esses negócios? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Deus vai abrir a sua visão. Ei, um anjo que mede já desceu na terra. E você que vive de aparência, busque ajuda. Para você não entrar na direção desse machado. Busque ajuda. A fita já desceu na terra. Deus está medindo a igreja. Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Você está preparado? Como que está o seu coração? Como que está a sua fé? Como que está a sua base? A base, geração que tem preguiça de estudar a Bíblia. Aí fica refém na mão dos falsos profetas. E para os falsos profetas, ele só falta doar o rim. Mas para o necessitado que está ali gemendo, precisando de ajuda, o coração está fechado. Geração, irmãos, que está sendo levado por vento de doutrina porque tem preguiça de estudar a Bíblia. Então ele fica na frente de conteúdos de youtubers. Você nem conhece a vida desse povo. Não conhece. E mais, deixa eu te falar um negócio, irmãos. Isso aqui é forte, tá? Escuta o que eu vou lhe dizer. Uma pessoa do país vizinho não pediu autorização para falar claramente, mas eu vou pedir porque eu tenho que trazer isso aqui muito forte. Escute. Cuidado. Escuta o que eu estou te falando. Cuidado. Cuidado com as coisas por aí. Uma pessoa do país vizinho. Outro dia eu disse aqui. Será que eu posso falar? Meu Deus do céu. É que eu não pedi autorização. Mas deixa eu falar aqui o que eu posso falar. Eu esqueci de pedir autorização. Ei. Existe mentoras espiritual por aí. Eu vi o Instagram dela. Tá? Que tá cheio de pessoas sendo mentorada por ela. Tá? Vendendo curso de mentoria, envolvendo inclusive a palavra de Deus, vendendo orações e assim vai. Outras coisas mais. Mas escute só. Fez uma amizade com uma pessoa da alta sociedade, que é nova convertida, mas frequenta uma igreja. Não batizou, não aceitou a Jesus, nada ainda. Mas está frequentando uma igreja porque agora que ela está tendo um encontro com Deus. Sumiu um recurso dela de dentro de casa. Essa mentora espiritual, escute bem. Sim, você olha lá, cheio de devocionais, cheio de né? E cheio de seguidores, não sei o que e tal. Escute, isso aqui é muito forte, irmãos. Fiquei arrepiada. Pegou e falou para ela assim: essa mulher tem muitos recursos no país vizinho. E ela disse para essa mulher: fecha os seus olhos. Eu posso entrar na tua casa?
A mulher falou, como assim entrar na minha casa? Fecha, você me autoriza? Toma cuidado com isso. Você me autoriza a entrar na sua casa? Autorizo. A mulher do outro lado com o olho fechado e essa aqui no Paraguai do olho fechado. Ela disse assim, você tem um sofá tal? Tenho. Geladeira tal? Tenho. A mulher já começou a se tremer de medo, mas não podia abrir os olhos. Aonde estava esse recurso? Em tal lugar. Esse dinheiro, esse montante, em tal lugar. Ela disse assim, eu vou te dar um nome da pessoa que pegou esse dinheiro, porque quando eu entrei nesse ambiente, eu vi quando a pessoa pegou esse recurso. Quando a pessoa dá o nome, era a empregada dessa mulher. Essa mulher ficou muito assustada. Quando abre o olho ali, fala para essa mentora. Que se diz muito bíblica, viu? Que inclusive faz mentorias bíblicas, mas não congrega igreja nenhum, tá? Tá iludindo um monte de gente aí. Falou para essa mulher assim. Essa mulher se assustou. E falou para ela. Nossa, que estranho. Como que você conseguiu entrar aqui dentro da minha casa? Ela sorriu. Esse aqui... Ela falou assim, olha, eu tô frequentando uma igreja, posso contar para minha pastora? E ela disse, quem que é a sua pastora? A fulana de tal. Me passa aqui o Instagram dessa pastora. Escute isso. Ela olhou assim, conversando com ela, olhou. Olha, essa pastora não é de Deus, tá? Eu olho aqui pra ela, eu vejo que ela não é de Deus, se afasta dela, não sei o que lá. Mas assim, pra eu saber melhor pra te contar, essa pastora é da onde? É aqui do meu país, o Paraguai. Eu vou entrar na casa dela agora, tá? Fechou o olho. E essa pastora, escute bem, tava lavando louça, conversando com uma ovelha. Essa pastora lavando louça, conversando com uma ovelha, de repente, dentro ali da cozinha, tinha um escorredor de louça, como se alguém batesse com a mão e derrubasse toda a louça dessa casa. A ovelha dela estava sentada ali, conversando com ela e olhando a pastora lavar louça, ali que estavam conversando, falou assim, sangue de Jesus, pastora, parece que uma mão passou aqui e jogou tudo isso fora. Jogou tudo isso no chão. Escute bem. Essa pastora, mais do que depressa, começa a orar dentro de casa, pegou o óleo ungido e começou a ungir as portas. Muito assustada, essa pastora me liga. Eu falei, pastora, acabou de acontecer um fato aqui, assim, assado. Achei muito estranho, porque era como se uma mão batesse aqui. Muito estranho isso. E eu disse para ela, então você vai fazer assim. Ela falou assim, sim. Aí, depois essa pessoa retorna a ligação. Não demorou muito tempo. Retorna a ligação dizendo, você não vai acreditar o que aconteceu. Tem uma mulher assim que está frequentando a nossa igreja. Daí começou a contar tudo fato. Escuta assim. Ela acabou de me ligar assustada. Porque uma amiga dela, que é mentora aí de muitas mulheres, enfim, falou bem assim. Falou pra mim que ela estava entrando e foi exatamente o horário que caiu aqui. Ela falou assim, que loucura isso? Pastora Dani, que loucura isso? Como que essa mulher conseguiu entrar aqui dentro da minha casa? Essa é a nossa vida de oração. E não sei o quê. Eu falei assim, fulana, pastora, você tem que entender uma coisa. O Brasil está entrando num nível de espiritualidade tão forte. E os portais estão tão abertos. Que não é só o Brasil. Paraguai, Argentina, vários países. São portais que estão sendo abertos no mundo espiritual. E que isso é só uma ponta que nós temos conhecimento. E eu disse para ela, falei, agora, recentemente eu estava com o joelho dobrado aqui na sala de casa. Os quero começaram a gritar pro lado de fora de casa. E eu estava de joelho dobrado com a cabeça para baixo. Eu disse para ela assim. E os quero não parava de gritar. Assim,
pro lado de fora de casa. E eu só levantei a cabeça porque eu ouvi um cachorro uivando. E o cachorro mais próximo que tem aqui é do sítio lá do fundo. Mas eu ouvi como se ele estivesse dentro da sala da minha casa. Quando eu levanto a cabeça, que eu olho para fora, um espírito maligno, ele estava olhando para mim, pro lado de fora. Quando eu vi aquilo, eu levei um susto tão grande, que eu levantei, corri pegar o meu óleo ungido, e comecei a guerrear. E eu disse para ela assim: aconselha essa mulher a cortar na raiz essa fulana. Aí antes que você fale assim pra mim, por que você não dá nome dessa mulher pra gente saber quem é? Meu irmão, escuta aqui. Primeiro que eu não posso dar nome, porque senão a gente é processado, né? Mas aqui, ó, para com esse negócio de fazer mentoria com quem você nem conhece. Você não conhece a vida, você não conhece a história. Você não sabe nem se tem igreja, se congrega. Fica seguindo esse povo. Irmão, toma muito cuidado. Tem muitos disfarçados dentro de igrejas e por aí. Escuta, toma muito cuidado. Cuidado. Esses evangelhos sem confronto. Esses evangelhos sem mudança de caráter. Esses evangelhos que tudo pode. Toma cuidado, igreja. Toma cuidado. Esses evangelhos que tá tudo bem. Ah, não tem nada a ver. Toma cuidado. Nós temos que nos levantar em oração. Nós precisamos nos levantar em clamor, irmãos. Orar, temos que voltar à prática de orar dentro das nossas casas. Colocar a mão nas portas das nossas casas. Eles falam que é religiosidade isso. Eles falam que é besteira, que é idiotice. Eles falam um monte de coisa. Deixa eles com o que eles falam. Use a autoridade que está sobre você. Ei, você tem autoridade. Você tem. Estenda as mãos. Ore pelas portas da sua casa. Pelas janelas. Se você sentir uma temperatura estranha na tua casa, já levanta a antena. Comece a orar. Comece a clamar. Peça para Deus te mostrar. Peça para Deus te dar estrutura, sabedoria para você ver sim. Para você usar esse machado na raiz. Pare com esse negócio de fazer de conta que não está vendo e que não está enxergando. Porque depois, quando trazem para você as bombas, você se entristece. Mas Deus já queria ter te alertado há muito tempo. Deus já queria ter lá atrás ter falado com você, não tinha necessidade nenhuma de Deus permitir pessoas virem trazer para você o que Ele já poderia ter te mostrado. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita agora a mente e o coração deste homem e dessa mulher que recebeu esta palavra. Espírito de Deus, que toda força contrária, toda força diabólica que vem para tentar tirar este homem e esta mulher do propósito, do foco, que seja desfeito agora. Em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre esse coração. Que a mão do Senhor esteja sobre esta vida. Espírito de Deus, tem alguém aí do outro lado dizendo: eu quero ver.
Eu quero. Eu quero. É tempo de abrirmos nossos olhos espirituais. Porque há muitos que sentam na nossa mesa, mas estão como Judas, nos vendendo por moedas de prata. Remarassuri que ele vai. Senhor, há um mover que o Senhor está fazendo na terra. Há um movimento que está sendo feito na terra, que às vezes nós não entendemos, mas tem as suas permissões. É tempo de reconstruir. É tempo de preparar as bases, de estender as estacas, mas com responsabilidade. Guarda-nos, Pai, debaixo das suas asas e nos protejas, Espírito Santo de Deus, para este novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. E não esqueça. Aprenda a cortar pela raiz. Aprenda. Vai ser necessário.